Boa noite a todos. Muito bem-vindos. É sempre uma alegria para nós essas reuniões onde nós conversamos sobre o livro dos Espíritos. Todos somos trabalhadores de Jesus. Vamos mentalizar aqueles que nós conhecemos, que precisam de ajuda, porque nós estamos num ambiente que favorece e o nosso pensamento é força. Então, muito obrigado pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: destino das crianças depois da morte. Introdução. O destino das crianças após a morte é uma questão que frequentemente desperta dor e questionamentos. Nesse nosso estudo de hoje, veremos que a infância é apenas uma fase do corpo físico, e que o espírito continua sua trajetória evolutiva após o desencarne, e explica esse processo à luz da justiça e da misericórdia divinas. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como o de um adulto? Algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o do seu pai? Isso é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? Olha que fantástico esse livro mesmo, né? A doutrina espírita ela é maravilhosa. Só a doutrina espírita para trazer um consolo para aqueles que perdem entre aspas, aqueles que uma criança desencarna em tenra idade. E muitas vezes esse espírito ele vem para trazer o pai e a mãe para a realidade espiritual. Nós vamos ver isso na Universidade Stanford, onde Lela Stanford, que era uma criança, e a mãe dele era muito envolvida com a sociedade, o pai dele tinha sido governador do estado, tinha uma situação política muito ativa, né, em São Francisco, na Califórnia, e o Lela, ele veio e a mãe não tinha tempo para ele, e nem o pai. Aí o que aconteceu? Essa história é maravilhosa. O Divaldo conta essa história com detalhes. Morreu uma tia dela. E ela precisou ficar uma semana sem participar da sociedade, porque todo mundo ia reparar, morreu uma tia dela, ela está na sociedade ainda. Aí ela foi reclamar para o marido falou, brinca com o nosso filho. E durante essa semana ela ficou brincando com o Lela. E num final de semana, uma amiga dela falou, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. Mas o quê? Vamos visitar um orfanato, para poder ter repercussão na sociedade. Ela foi e o menino quis ir junto. Quando chegou lá, ele se apaixonou pelo orfanato. As crianças, olha, praticamente não tinha comida, não tinha pão. Ele falava, mamãe, nós temos muitos pães, vamos ajudar. E ela falava, não, Lela, aqui é diferente, você não pode participar disso. E quando voltou do orfanato, ele voltou triste. E ele não teve mais alegria, ele toda hora pedia para ir no orfanato. Ela foi conversar com o médico falou, leva ele numa excursão. E ela pegou e levou ele. Levou em vários países. Todo lugar que chegava, ele falava, onde está o orfanato? Mamãe, ela falava, para lá. Ele falava, é lá que estão meus irmãos. E ele morreu, acabou desencarnando de paixão, de saudade. Já era um espírito superior, que veio ali para despertar a Madame Stanford para a vida espiritual. O que aconteceu com ela? Ela voltou, levou ele, o caixão, direto para o orfanato. Depois disso, ela abriu 3 orfanatos. E abriu também essa universidade. E no fim, ela doou tudo o que ela tinha. Quer dizer, esse menino veio para mudar a vida dela. E aqui embaixo, ó, quando fala, o espírito de uma criança pode assim ser mais adiantado do que seu pai, e ele fala que sim, aí nós podemos pegar Chico Xavier. O pai do Chico Xavier, todo mundo sabe, era um espírito ainda em evolução, bem atrasado. Chico Xavier, desde criança, um espírito já superior. Mas nós podemos ver Jesus. Olha, Jesus, quando ele foi apresentado no templo, tinha lá um senhor que era um varão, justo aos olhos de Deus, está escrito lá, está nos evangelhos. E quando ele pegou Jesus no colo, e ele olhou para Maria, ele falou para Maria, esse menino veio para mudar, para a queda de muitos e a ascensão de outros. Porque ele sabia que era Jesus, que era o enviado de Deus ali para libertar o povo. E na pergunta 379 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver uma coisa ali muito interessante, aonde frisa isso daqui também.
se o espírito ele realmente é mais adiantado, se ele é mais evoluído. E lá está dizendo o seguinte: se ele teve mais experiências, mais vivência, ele realmente é mais evoluído, mas ele usa a capacidade espiritual dele de acordo com o instrumento que ele está usando. Quer dizer, o corpo limita o espírito. Então o corpo ele limita o espírito. Enquanto criança, ele não pode se manifestar muito. Por isso que nós vamos ver Jesus começando a pregar aos 30 anos, respeitando uma época ali. E nós vamos ver o Chico Xavier também psicografando, jovem ainda, mas só depois de 21 anos é que ele começou realmente se manifestar publicamente através dos livros, de uma série de mensagens. Porque é Deus na nossa vida, é a responsabilidade espiritual que esse espírito tem. E nós vemos muito, nós temos N exemplos de crianças que a gente vê que ela é evoluída, ela tem um conhecimento a mais. Falando da espiritualidade, porque em tecnologia nunca teve tanta criança avançada como a gente tem hoje. Qualquer criança hoje conhece mais do que avô, do que pai. Elas dão aula para a gente. Mas isso é uma outra história. Então é a reencarnação para explicar para nós. Só a reencarnação. Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito o mal? Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. Porque a vida frequentemente é interrompida na infância. A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado, e sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Olha, é o que nós comentamos antes, mas olha que coisa linda aqui, a 198 para nós. Aí muita gente acredita num julgamento final. Vai existir um julgamento final, nós vamos ficar dormindo para esperar o dia do juízo. O dia do juízo. Aí nós vamos ver nos livros mensageiros. Espíritos que dormem. São espíritos que teve esse ensinamento na Terra, que desencarnam e acham que vão ficar dormindo do outro lado. E o interessante lá, que eles oram, e tinha acho que mais de 300 espíritos ali, não lembro a quantidade agora, e levanta acho que só 3 e sai correndo ainda de medo. Aí o André Luiz recebe uma explicação ali. Então não pode existir isso daí, coisas que veio através dos tempos, trazendo para nós. Tudo tem uma razão útil de ser. Mas a doutrina espírita vem explicando para nós que não pode ser desse jeito. Porque, por exemplo, se eu desencarnar agora, eu já estou com quase 80 anos. E uma criança desencarna novinha, como está dizendo aqui. Aí vai ter um julgamento final. Eu vou ser condenado pelos erros que eu fiz. E a criança vai ser absolvida, porque ela não teve oportunidade de fazer nada. Eu vou contestar contra Deus. Por que que ele pode ser absolvido e eu não? Por que que então eu não desencarnei quando eu era neném, quando eu era criança? Então não tem lógica isso daí. E é o que está dizendo aqui, ó. Se ele não fez o mal, também não fez o bem. E qual o objetivo nosso aqui na Terra? É fazer o bem. É a gente ser melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Esse é o lema da doutrina espírita. Isso é Jesus da nossa vida. É Jesus mostrando para nós que religião é rótulo. O que manda é o que está no coração nosso. Jesus não trouxe nenhuma doutrina. E muitos matam em nome de Jesus. E muitos vivem à custa dos irmãos em nome de Jesus. Nós vamos pegar lá no Velho Testamento. Do suor do teu rosto comerá teu pão. O homem, ele tem que trabalhar para o seu sustento. E no livro dos Espíritos está escrito o quê? Quando a pessoa não tem condição mais de se manter, aqueles que têm vigor e que são jovens devem manter aquele que não tem condição. Mas nós estamos um pouco longe disso ainda. Mas as coisas vão mudando. A doutrina espírita vai avançar, segundo Herculano Pires, queiram os homens ou não. E segundo Emmanuel também, que vem falando através do Chico Xavier. Por quê? Porque não tem outra saída. A reencarnação é a bússola. A reencarnação é o sentido da nossa vida. Porque senão a justiça não existe. Cada um faz aquilo que ele quer, mas vai desencarnar. E aí Jesus novamente. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Não tem como a gente fugir. Doutrina espírita para nós. O que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Recomeça uma nova existência.
Olha, tem muitas coisas dos bastidores do Chico Xavier, que eu tinha amigos que ia lá, eu também andei indo, que não está em livro. Jamil Salomão foi um trabalhador da doutrina espírita, ele era da Federação Espírita do Estado de São Paulo, nós tínhamos muita amizade, a gente conversava muito. Eu já contei isso daqui, mas está dentro disso daqui que nós estamos conversando. Ele estava numa reunião do Chico Xavier, e o Chico Xavier pegou um neném no colo, uma menininha no colo. E a menininha estava gungunando só. E o Chico Xavier acariciando ela e falava: eu sei, minha irmã, eu sei de tudo isso, mas vai contando para mim. E a menininha só gungunando. O Jamil não se conformou, porque o Jamil ele era questionador. Ele chegou no Chico Xavier e falou: Chico, mas você está conversando com essa menina, está todo mundo dando risada. Porque você está falando alto, tudo. A menina não fala nada, ela só faz barulho, né? Ele falou: não, meu amigo, ela está dizendo para mim, olha, que ela foi, olha, médica, olha, na Primeira Guerra Mundial. E que ela reencarnou e ela quer ser enfermeira. Isso está na programação espiritual dela. E eu estou dizendo para ela que eu já sei. Porque eu tive um encontro com ela antes dela reencarnar. E olha que ela não era de Uberaba. Ela era de uma outra cidade longe. Então olha para vocês verem aí. Olha o compromisso espiritual. Aí nós vamos ver um livro também do André Luiz, onde uma mulher evangélica. Olha como que a doutrina espírita é maravilhosa. A doutrina espírita, ela não é uma doutrina que ela traz para nós, traz tudo para nós que somos espíritas, não. Nós somos todos irmãos. O André Luiz ele vai contar uma história ali fantástica de uma mulher que estava para desencarnar e era da igreja evangélica. Os espíritos já estavam tirando ela do corpo. Já contei isso também, mas está dentro disso daqui. Estava tirando ela do corpo. Aí chega um pedido de um espírito que tinha pedido que ela não poderia desencarnar, porque tinha uma neta dela que estava grávida, ou uma filha, que agora eu não lembro direito, e se ela desencarnasse, ia abalar e a mulher ia perder a criança, e ela não poderia desencarnar. Aí vem uma equipe de espíritos superiores para repor ela no corpo, ela já estava desligando do corpo. Ela ainda não estava desligada, porque quando o espírito desliga não tem como retornar, mas ainda estava ligada por algum laço espiritual. Aí eles repõem ela no corpo. E eles induzem um grupo de jovens, olha, para cantarem hino para ela. Induzem um grupo de jovens, eles vêm, entram no quarto e começam a cantar hino para criar um clima. Olha como que a música é maravilhosa, a música é universal. Né? E aí cria aquele clima e repõe ela no corpo e ela se restabelece. Mas o André Luiz fica intrigado. Ele fala: quem é esse espírito que pediu para que ela não desencarnasse? Olha, entra uma criança dentro do quarto, correndo, uma criança pequenininha. Aí o superior fala: quem fez esse pedido é esse menino, que já é um espírito superior, um espírito já que tem conhecimento espiritual, já progrediu. Ele fez esse pedido, ele tinha tanta moral que mesmo sendo criança, mas quando a gente dorme, a gente vai no plano espiritual. Ele fez esse pedido porque ele tinha um compromisso com essa menina. Eles iam casarem e iam ter uma programação dentro da igreja evangélica. Eles tinham uma missão, um compromisso dentro da igreja evangélica. Olha que coisa maravilhosa. Doutrina espírita. Só o espiritismo para trazer isso para nós. Quantas pessoas anônimas que a gente vê que faz um trabalho maravilhoso e muitas vezes a gente não sabe. Mas nós estamos aqui para progredir. Comentário de Kardec, resumo. A reencarnação garante a justiça divina, pois todos têm iguais oportunidades de progresso ao longo de várias vidas. É questionada a ideia de inocência natural da infância, explicando que as más inclinações de algumas crianças decorrem do grau evolutivo do espírito em existências anteriores. Assim, cada um é responsável por seus próprios atos, mantendo-se a justiça para todos. Conclusão. Em síntese, a doutrina espírita ensina que a morte infantil não representa injustiça, nem interrupção do progresso espiritual. A criança é um espírito imortal em fase temporária de encarnação, e sua partida precoce atende a objetivos educativos e evolutivos, dentro da justiça e da sabedoria divinas. Olha que coisa para nós. Então nós estamos vendo que realmente é a reencarnação que nós estamos estagiando temporariamente num corpo físico. E olha que coisa impressionante para nós. O Espiritismo, ele vai mostrando para nós a trajetória. Muitas vezes a pessoa veio para completar.
completar um tempo, ele vai ficar aquele tempo. E se ele é um espírito já com grau de superioridade, ele vem daquela família ali, olha como que nós somos agraciados por Deus. Ele vem daquela família ali para despertar, porque nós estamos aqui de passagem, mas nós nos envolvemos tanto com as coisas materiais que nós esquecemos que nós vamos desencarnar. Então, às vezes é necessário que aconteça alguma coisa nessa situação para que a gente possa acordar para a vida. E olha só, mesmo aqueles que lidam com a morte física, eles ainda têm dificuldade de superar isso daí. Aí vem a doutrina espírita para dar o consolo para nós. É Jesus na nossa vida. Agora vamos fazer o nosso pedido mental. Vamos agradecer a oportunidade da gente estar aqui mais uma vez. Olha que bom para nós. Deus é muito bom para nós. Semana que vem. Assunto da próxima semana: sexo nos espíritos. Os espíritos têm sexo? Nós vamos ver a semana que vem. É fantástico isso daí. Nós vamos ver, olha, semana que vem, tá bom? Sobre a fala nossa de hoje, tem o livro Entre a Terra e o Céu. Nós vamos ver o Lar de Brandina. Uma pessoa perguntou para mim se na espiritualidade não tem assistência para criança. Tem. O Lar de Brandina, que está entre a Terra e o Céu. E a gente tem um livro, Estante da Vida. Tem uma passagem lá do irmão X, o livro é do Chico Xavier, A Lenda da Criança. É fantástico. Olha, tem tanto livro bom. Tem um que chama Ressurreição e Vida. Então, olha quantas coisas tem na nossa vida. Olha como que nós já tivemos outras encarnações juntos, né? Todos nós. Por isso nós estamos unidos. E a gente tem as diferenças, né? Mas fazer o quê? Faz parte da vida, né, doutor? Fiquem com Deus. Pode sorrirem que está encerrada a reunião. Que Deus abençoe. Obrigado, doutor. Deus te abençoe, viu? Tudo de bom, gente. Recomendações de leitura. Livros citados nesta palestra: Entre a Terra e o Céu, André Luiz, Chico Xavier. Estante da Vida, Irmão X, Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, Chico Xavier. Os Mensageiros, André Luiz, Chico Xavier. Ressurreição e Vida, Leão Tolstói, Ivone Pereira. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa, nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. Emanuel em Vinha de Luz de Chico Xavier.